Os Estados Unidos concluíram sua retirada da Síria. Se a sua reação a isso foi algo do tipo: o quê? Tropas dos Estados Unidos estavam na Síria? Mesmo? Bem, não te culparíamos. Não era algo grande, nem o destacamento era central nas notícias diárias. Mas a forma como isso aconteceu merece ser analisada mais de perto, porque existe uma versão dessa história que você vai ouvir em Washington, onde o tio Sam se retirou porque a guerra acabou, o novo governo está de pé e a Síria finalmente virou a página sob o comando de Ahmed al-Shara. Mas também existe a versão que você vai ouvir de quem realmente está na Síria, aquela em que lugares como Sauada já se separaram e onde províncias inteiras começaram silenciosamente a questionar quanto da Síria ainda responde a Damasco. Essas duas histórias são quase completamente diferentes, e qual delas estiver mais próxima da verdade vai determinar o que vai acontecer com o país nos próximos anos. Há alguns meses, Ahmed al-Shara entrou na Casa Branca, um homem que, até o ano passado, estava na lista de designação de terroristas do Departamento de Estado. Até a rebelião, que ele ajudou a liderar derrubar o regime de Assad, no final de 2024, o mundo o conhecia como Abu Muhammad al-Jalani, o chefe de uma organização que começou como o braço oficial da Al-Qaeda na Síria. Apesar de sua organização ter se separado publicamente do antigo grupo de Bin Laden em 2016, o próprio Ahmed al-Shara depois trocou o uniforme jihadista por terno e gravata. Quando a CNN questionou essa mudança, ele reagiu com um simples encolher de ombros. As pessoas mudam com o tempo. Isso é da natureza humana, disse ele. Em Washington, garantiu a suspensão das sanções ao seu país e comprometeu publicamente a Síria a integrar a coalizão global anti-ISIS. Além disso, a região investiu muito na recuperação da Síria. Arábia Saudita e Catar quitaram toda a dívida síria com o Banco Mundial em maio do ano passado. No outono, Riad anunciou quase 7 bilhões de dólares em projetos de reconstrução já em andamento, e os Emirados Árabes Unidos investiram 800 milhões na reestruturação do porto de Tartus. Enquanto isso, na manhã de 16 de abril de 2026, o último comboio militar americano deixou silenciosamente uma base no norte da Síria e entrou na Jordânia, encerrando 10 anos de presença dos Estados Unidos no país. Com isso, foi-se o último vestígio do que havia sido a zona autônoma mais institucionalizada, a Síria Curda. Isso foi divulgado como grande vitória do governo Shira, que consolidava o poder do Estado. Eles conseguiram atrair os curdos, e a maior minoria étnica do país parecia disposta a colaborar com o novo governo. Por trás dessa narrativa, porém, a realidade era um pouco menos colaborativa. 3 meses antes, o exército de Shira atacou o Nordeste curdo, algo que cobrimos neste mesmo canal. Forças apoiadas por curdos colapsaram em 5 dias após deserção dos recrutas tribais para Damasco. Durante o pânico, o enviado de Trump foi a Erbil e avisou ao comandante curdo que Washington não daria apoio. Os curdos aceitaram a nova Síria não por afeição a Damasco, mas porque foram derrotados pelas forças de Shiraz. Apesar da disposição das capitais ocidentais em se reunir e trabalhar com Shira, elas parecem reconhecer a instabilidade da situação, ao menos em privado. Uma matéria do Wall Street Journal, no início deste ano, revela qual pode ter sido o verdadeiro motivo por trás da retirada dos Estados Unidos em abril. O Pentágono queria afastar as forças americanas de Shiraz. O jornal informou que o exército dele tem muitos simpatizantes jihadistas, incluindo soldados ligados à Al-Qaeda, Estado Islâmico e outros envolvidos em supostos crimes de guerra contra curdos e drusos. Fim da citação. Isso não é só uma preocupação abstrata. Em dezembro, 2 soldados dos Estados Unidos e um intérprete civil americano morreram após ataque de um integrante da segurança síria ligado a grupos extremistas islâmicos. As próprias ações do Comando Central dos Estados Unidos, nas semanas que antecederam a retirada, indicam o quão profundo é o nível de desconfiança. Mais de 5.700 ex-combatentes do ISIS foram transferidos de prisões no nordeste da Síria para a custódia do Iraque. Se você tem acompanhado nossa cobertura do Oriente Médio aqui no War Fronts, sabe que Bagdá não é exatamente um exemplo brilhante de estabilidade neste momento. Bagdá ser considerado mais seguro para abrigar combatentes perigosos do que a Síria de Shira já revela muito sobre a visão de Washington.
A grande questão para nós é saber se o Pentágono acertou ou não nessa decisão. Antes de discutirmos se Washington está certa, faço uma pausa para apresentar nosso novo espaço para assinantes, o Front Stock Hole, ideal para quem quer se aprofundar nesses temas. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos e ao menos 2 artigos de especialistas, abordando conflitos pouco conhecidos e grandes histórias que moldam o mundo. Nesta semana, por exemplo, publicamos uma análise aprofundada sobre o colapso do Estado em Mali diante do avanço jihadista, um conteúdo que certamente vai interessar quem acompanha as forças semelhantes que desestabilizam a Síria. Iniciamos uma série de podcasts exclusivos, incluindo um novo briefing de 90 minutos sobre o Oriente Médio, que consideramos escuta obrigatória para quem assiste a este vídeo. Assine por $5 mensais ou 50 anuais na Front Stock Hole. Veja mais conteúdo assim. Agora, vamos aos problemas crescentes da Síria. Os mesmos homens, novos uniformes. Há motivos legítimos para o Pentágono ter cautela com a administração atual na Síria. A organização que Shira construiu começou como a Frente al-Nusra, o braço oficial da Al-Qaeda na Síria, e por anos foi conhecida como uma das facções jihadistas mais eficazes e brutais na guerra civil. Para ser justo, isso mudou com o tempo. Os laços com a Al-Qaeda foram rompidos em 2016 e Shira buscou tornar o grupo mais pragmático, com foco nacional e mais aberto ao engajamento ocidental do que o típico grupo jihadista. Mesmo assim, quando a organização rebatizada HDS entrou em Damasco no fim de 2024, os homens armados eram basicamente os mesmos de sempre. O novo exército sírio era menos uma instituição verdadeiramente nacional e mais uma coalizão de facções que lutaram na guerra civil ao seu lado, incluindo todos que surgiram após Assad pegar seu PS-5 e fugir para Moscou. Nenhum desses soldados participou de um programa de desarmamento, desmobilização e reintegração, modelo usado por estados pós-guerra para transformar facções armadas em um exército nacional coeso. Shira apenas vestiu todos com o mesmo uniforme e falou: "Pronto, exército sírio." O governo de Shira tinha só 3 meses quando enfrentou seu primeiro grande teste, vindo do próprio território, não do ISIS ou de potências estrangeiras. Em março de 2025, na costa dos Alauítas, principal base de Assad, o novo exército precisou responder a um ataque insurgente em seus próprios termos. Tudo começa com uma emboscada de aliados do regime de Assad contra uma patrulha das forças de segurança sírias na costa, matando vários soldados. O novo governo já era criticado por falta de ação, principalmente em áreas fora da comunidade sunita, que havia sido sua principal base de apoio à revolução. A resposta que veio, no entanto, foi além de simplesmente impor controle. Forças alinhadas ao HTS varreram vilarejos alauítas em Latáquia, Tatus e partes de Homs e Hama, matando cerca de 1.400 civis. O governo de Shira fez um julgamento em Alepo em novembro passado, mas a maioria dos assassinos nunca foi identificada e muitos continuaram no exército. A ACLED, o projeto de monitoramento de conflitos, foi bastante direto em sua análise do país em 2025. As investigações da administração minimizaram o caráter sectário dos assassinatos e pouco fizeram para punir os responsáveis. Para minorias religiosas na Síria, incidentes assim pareciam confirmar que o novo governo era o que temiam. Comunidades alauítas e cristãs, especialmente nas províncias costeiras, passaram a pedir uma Síria federalizada com autonomia em relação a Damasco, mas isso enfrentou um problema básico. Permitir linhas divisórias formalizadas entre etnias no Oriente Médio tende a levar a desfechos extremamente sangrentos. Por isso, a Constituição Provisória de Shira busca proibir o separatismo. Se tudo isso faz você se perguntar por que outras nações estariam tão dispostas a apoiar o governo de Shira, bem, não é tanto por amor a ele, mas mais por medo do que poderia substituí-lo. A alternativa a Shira, realisticamente, não é uma versão melhor da Síria. É uma fragmentação ao estilo da Iugoslávia, com tudo o que isso implica.
Em um país cheio de armas e combatentes do ISIS, recém-saído de uma guerra civil desestabilizadora, não é difícil entender por que a comunidade internacional hesita em escolher essa alternativa. O problema é que não está claro se Shira consegue manter o país unido. Em vez de uma ruptura repentina, talvez estejamos testemunhando a Síria desmoronar em câmera lenta. Caça liberada. Você pensaria que após uma guerra civil, as mortes ao menos diminuiriam. Na Síria, porém, na verdade aumentou. A CLED registrou pouco mais de 6.000 mortes relacionadas ao conflito no país durante os últimos 12 meses da era Assad, número que saltou para mais de 9.000 nos 12 meses seguintes à sua saída. No entanto, isso não foi distribuído de forma igual pelo país. Mais da metade das mortes veio de apenas 5 províncias: Latáquia, Tatus, Souada, Hamar e Homs. Essas 5 não são próximas geograficamente, algumas estão na costa oeste, outras no sul, e Homs fica no centro do país. Todas são controladas por minorias religiosas e étnicas, e em muitas, a autoridade de Damasco praticamente sumiu. Sueda talvez seja o melhor exemplo disso. Pequena província no sudoeste, abriga cerca de 500.000 de drusos, 250.000 beduínos e uma pequena população cristã. E neste momento, está funcionando basicamente como algo próximo a um estado autônomo. Al-Hijri, líder espiritual druso e rosto do movimento pela autonomia, administra a província com conselhos locais e unidades armadas que respondem a ele, não a Damasco. Neste mês, Al-Hijri dissolveu seu órgão governante e criou o Conselho Administrativo de Jabal Bashan, nome bíblico hebraico da região, abandonando o nome preferido pela Síria para na região Suada. Se você questiona o quanto os drusos levam a sério a independência, a resposta está no cabeçalho. Agora, este é um caso um pouco fora do comum por causa de como acabou se tornando tão independente. Em julho do ano passado, confrontos entre drusos e tribos beduínas em Souada escalaram, levando ao envio de forças sírias para restaurar a ordem. Quando a poeira baixou, cerca de 1.100 estavam mortos, 130.000 deslocados, e a situação só foi contida após ataques aéreos israelenses em Damasco. Os drusos nunca se entusiasmaram com o projeto de Shira desde o início, mas julho transformou esse ceticismo em algo muito mais concreto, e nada desde então o suavizou. No mês passado, a dinâmica reapareceu. Na noite de 19 de março, morteiros atingiram bairros residenciais de Soueda após um dia de confrontos entre a Guarda Nacional de Al-Hijri e as forças de segurança interna da Síria. Na manhã seguinte, jatos israelenses estavam mais uma vez bombardeando posições do exército sírio. A mensagem de Jerusalém tem sido consistente desde julho passado. Qualquer tentativa de Damasco de impedir a autonomia drusa no sul será respondida com ataques aéreos. Com acordo mediado pelos Estados Unidos, Damasco cedeu a segurança da província ao povo de Al-Hijri. O Estado não está mais presente ali. Somando-se à sensação geral de caos, houve o ressurgimento do ISIS. O grupo, operando sob vários nomes, incluindo Sara Ansar al-Sana, teria sido responsável por pelo menos 5 tentativas de assassinato separadas contra altos funcionários sírios em 2025, incluindo várias tentativas contra Shira pessoalmente. Além da liderança sênior, os ataques atingem principalmente comunidades minoritárias no país. Em junho do ano passado, um atentado do ISIS devastou a igreja ortodoxa grega Maelais, em Damasco, matando ao menos 20 fiéis e ferindo dezenas. Meses depois, outro ataque ocorreu na mesquita Al-Aid, em Homs. Isso mantém a política antiga do ISIS de atacar grupos considerados hereges, explorar divisões sectárias, minar a confiança das minorias na segurança do Estado e lucrar com o colapso da legitimidade. Portanto, provavelmente não será uma grande surpresa que muitas dessas comunidades estejam defendendo abertamente a abordagem mais descentralizada que descrevemos anteriormente. Os drusos parecem satisfeitos em basicamente administrar as coisas por conta própria e estão completamente desinteressados em qualquer ajuda oferecida por Damasco. As comunidades alauítas, ao que tudo indica, gostariam de um acordo similar, mas o problema é a consequência desse tipo de mundo.
Devido à diversidade da Síria, conceder semi-autonomia às minorias étnicas e religiosas dividiria o país, tornando-o mais parecido com os Balcãs do que com o Oriente Médio atual. Mesmo um sistema que ofereça uma representação mais formal para os grupos, corre o risco de transformar o país em outro Líbano, onde o sistema confessional foi criado para equilibrar as comunidades sectárias umas contra as outras. Teve tanto êxito em incorporar a divisão à própria base do Estado que o país se tornou praticamente ingovernável por décadas. Mas deixe de lado por um momento a questão de se a descentralização é ou não a resposta, porque as pessoas que pedem por isso não são as que realmente têm o poder de decidir. A trajetória do país é cada vez mais moldada por potências externas com projetos concorrentes. Uma das mais comprometidas é a Turquia, que foi uma das primeiras apoiadoras do HTS de Shira. Eles realmente veem a situação como pequenos estados étnicos no lugar de uma Síria unificada. Não. O chefe de inteligência de Ankara afirmou em seu relatório anual de 2025 que participaram da crise síria desde o início até as fases seguintes. É notável um serviço de inteligência estrangeiro afirmar isso publicamente. E Shira retribuiu. Tropas turcas seguem no país sem sinal de que sairão em breve. 2 ex-comandantes do Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, ocupam altos cargos em seu exército reestruturado. Ambos foram sancionados por Washington por abusos de direitos humanos e pertencem a unidades apontadas como participantes dos massacres costeiros de março. E ainda há a crescente disputa entre Turquia e Israel, que está começando a se desenrolar literalmente em solo sírio. Erdogan chamou Netanyahu de pior que Hitler publicamente várias vezes, inclusive em junho passado, dizendo que o premier israelense já havia superado Hitler na prática de genocídio. As Forças de Defesa de Israel, FDI, atacaram várias vezes em 2025 infraestruturas militares sírias fornecidas pela Turquia, visto por muitos como aviso a Ankara. Exceto pelos drusos, a visão turca de uma Síria unificada sob controle de Damasco ainda predomina. A pergunta, claro, é: isso pode durar? E a resposta realmente parece depender de quem você pergunta. A comunidade internacional, por enquanto, responde sim e apresenta evidências concretas, embora suas ações de bastidores indiquem que não estão dispostos a apostar nisso quando se trata dos detentos do ISIS. Já entre os drusos em Soweida ou alauítas na costa, a resposta será bem diferente. O problema para Sharon é que uma vez que essas regiões começam a se separar, isso geralmente só segue em uma direção, e impedir que isso aconteça pode exigir ainda mais derramamento de sangue em um país já banhado em sangue. Obrigado por assistir.